Cumprimento a todos aqueles que me dão honra e alegria em comparecer a estas nossas exposições na série Despertar da Cidadania, atividade acadêmica patrocinada pela Arpen São Paulo, a cuja diretoria eu reapresento as minhas melhores saudações. Sinto-me efetivamente honrado em poder manter contato com os registradores civis das pessoas naturais e também com todos aqueles que sejam estudantes ou estudiosos das matérias, tanto no ponto de vista formal ou procedimental, quanto no plano material ou substantivo, relativas a essas matérias ao conjunto de atividades do registro civil das pessoas naturais. Nós começamos esta série, já lá há 7 ou 8 aulas atrás, tratando da erosão do modelo clássico do casamento. Expressão de Navarro Valls, de que nos valemos para chamar a atenção não só acerca do tema desta erosão, mas de seu reflexo na atividade do registro civil. Estou tentando mostrar aos senhores que, na medida mesma em que substantivamente há um prejuízo ou um detrimento em alguns assuntos, tópicos ou matérias tratadas, versadas pelo registro civil, o próprio registro civil suportava ou suporta um detrimento na sua atividade e na opinião que a seu respeito se tem no âmbito social. E a resposta ou pelo menos a indicação, quando menos paliativa, que eu posso dar nesse momento, é que nós não recuperaremos suficientemente a exata dimensão do relevo, da importância do registro civil, se nós não recuperarmos também a importância, a relevância, o vulto dos institutos que são versados e constituem objeto da atuação do registro civil. Se nós queremos também, e isto é justo que se pense, que se busque, dar ao registro civil o justo reconhecimento econômico das atividades que lhe correspondem, eu penso que temos de realçar, mais uma vez, a importância dos institutos a que se dedica o registro civil. Não é possível, ao mesmo tempo, imaginar que o registro civil possui relevo, possui importância para o bem comum, se a matéria de que ele cuida nós a desleixamos e entendemos que não tem importância. E aí está o ponto paradoxal de muitas posições que se vem adotando em relação a esta importante atividade extrajudicial, talvez a mais importante de todas as atividades extrajudiciais, a meu ver assim que é a do registro civil das pessoas naturais. Nós começamos, portanto, com essa matéria do casamento e a partir da aula anterior, iniciamos o tratamento da importante matéria dos direitos à personalidade, mais exatamente dos bens da personalidade, ou seja, do objeto dos direitos da personalidade. Observei rapidamente que a personalidade corresponde a um abstrato lógico que guarda harmonia com ou relação com o concreto lógico que é a pessoa. Disse também que o conceito de Boécio, pessoa, substância individual de natureza racional, tem, a despeito de alguma complexidade de sua terminologia, especialmente nos dias de hoje em que a metafísica passou a ser um tanto desconhecida para muita gente, um dado natural importante e uma concisão e precisão conceitual que não podem ser desconhecidas. Essa limitação natural, esse dado natural,
de ser uma substância, de uma substância que deve ser reconhecida pelo direito, ou seja, não é o direito quem cria a pessoa, mas diversamente o direito é uma exigência, é uma decorrência, é um resultado que se impõe em virtude da existência natural da pessoa, leva a que afirmemos, com a doutrina de Ferrara, que a personalidade é uma pré-condição dos direitos e das obrigações. Ou, como diz Adriano de Cup, seu fundamento e seu pressuposto. Ou seja, não há direitos, não há obrigações, se não houver personalidade. E, por sua vez, a pessoa é um dado natural, ou seja, possui um elemento natural que limita a, por assim dizer, criatividade dos legisladores de turno. A pessoa possui uma unitariedade ou unicidade, mas ela, com isso, ou seja, de afirmar-se sua unicidade ou unitariedade, nós não queremos, em contrapartida, negar a possibilidade de que a pessoa possua modos de ser físico e espiritual ou moral que atraiam no ser, nessas suas perspectivas ou nessas suas maneiras de ser, correspondentes bens da personalidade ou direitos da personalidade. Ou seja, é possível encontrarmos um bem da personalidade, se não inteiramente, predominantemente dentro de um modo de ser. Assim, a integridade física, a integridade corporal é especialmente um modo de ser pertencente ao modo de ser físico das pessoas. A intimidade, a privacidade, a honra são, sobretudo, bens da personalidade espiritual, bens da personalidade moral. Então é possível distribuir os bens da personalidade e, conseguintemente, os direitos correspondentes a estes bens, segundo os modos de ser físico e moral do homem. Isto é certo. Agora, o que eu quero observar é que o fato de dizermos que o homem pode ter um modo de ser físico e um modo de ser espiritual não significa dizer que estejamos diante de uma dualidade da personalidade, de uma personalidade dual, mas sim de modos de ser diversos de uma só personalidade. Ou seja, há um ente único que possui modos de ser distinguíveis. Chamei também a atenção, e com isso terminávamos a aula anterior, para o fato de que os bens da personalidade situam-se no plano do ser. E que, portanto, eles não estão propriamente no campo do que normalmente consideramos como patrimônio, embora se possa falar em patrimônio espiritual, de maneira figurada. Os bens da personalidade não são bens econômicos. E por isso o registro civil, talvez aqui tenhamos o ponto em que mais graficamente devamos reconhecer a relevância comunitária do registro civil. O registro civil é o registro do ser. Registra o ser do homem. Ao passo que os registros patrimoniais, aí estão os registros mobiliários, os registros imobiliários, são registros do ter, são registros patrimoniais. E, evidentemente, de menor relevância para o bem comum e para a própria existência do que os registros do ser. E aqui parávamos, exatamente na aula anterior, para referir-me à circunstância de que boa parte desses bens que dizem respeito ao ser, os bens da personalidade, são inatos. Salvo aqui, esse é o ponto que vamos retomar, os direitos autorais, os direitos de autor. O que se entende por bens inatos? Os bens inatos são os bens naturais, ou seja, que nascem com a própria pessoa, se podemos dizer assim. Há uma inatiedade. Automaticamente, o fato mesmo de ser pessoa inclui determinados bens da personalidade. Quase todos são inatos. Quase todos são inatos. Não é em ato, vamos explicar isso um pouco melhor, não é em ato o direito autoral. É, porém, em raiz, em potência, ou seja, potencialmente todos nós podemos ser autores. Então, potencialmente nós podemos dizer que há uma certa raiz natural também no bem de autoria, no bem autoral,
ou no direito autoral. Mas efetivamente ele não está em ato, ou seja, antes de uma produção, de uma elaboração de uma obra por um determinado autor, não se pode falar que haja esse bem em ato, ao apenas em potência, virtualmente. Mas ao dizer que a maior parte dos bens da personalidade são bens inatos, nós reconhecemos, em contrapartida, que há uma inerência jurídica desses bens à pessoa. Isso quer dizer que esses bens são essenciais à pessoa. A vida é essencial à pessoa. A liberdade é essencial à pessoa. A intimidade é essencial à pessoa. A privacidade é essencial. O nome é essencial, etc. Essa essencialidade significa, por outro lado, que sua negativa corresponde a negar a própria essência da pessoa. O que quer dizer isso? A essência define-se aquilo que faz com que uma coisa seja o que ela é. Essência é o que faz com que uma coisa seja o que ela é e não outra. Portanto, se nós dizemos que os bens da personalidade são bens essenciais à pessoa, significa dizer que não os pode negar a legislação, não os pode negar ninguém, sob pena de violar a própria pessoa. Viola a própria essência da pessoa. Daí o relevo dos bens da personalidade, o relevo dos direitos da personalidade e, conseguintemente, a importância, o vulto grandioso da atividade do registro civil das pessoas naturais, que é o local juridicamente adequado de recolha ou de atração das indicações jurídicas necessárias e informativas necessárias para a exata proteção e garantia destes bens da personalidade. Quais características vamos apontar em relação a estes bens? Em primeiro lugar, sua metapatrimonialidade. Vamos entender um pouco o que isso representa. Há bens que são patrimoniais. Bens que têm, portanto, uma equivalência econômica, ou se quisermos, uma equivalência pecuniária. Eu tenho aqui, por exemplo, esse telefone celular. Suponham que alguém propositadamente resolva destruir esse telefone. E eu então tenho uma pretensão ressarcitória e indenitária para recobrar o valor desse telefone. Provoca-me assim um dano material. É um bem econômico, custará não sei quanto, e eu posso então exigir o tanto que corresponde ao dano suportado, materialmente. Isso é uma equivalência, portanto, monetária, de moeda, dinerária, dinheiro, pecúnia. Há bens que são extrapatrimoniais, que não têm valor nenhum. Nós cansamos de andar pela rua e encontrar gravetos no chão sem nenhum valor. Aqueles que moram em locais litorâneos sabem que a maior parte de pequenas conchinhas do mar não tem nenhum valor natureza econômica. É um bem extrapatrimonial, está fora do patrimônio. Não tem, portanto, equivalência pecuniária, agora por inferioridade, por não valer nada. É isto. Bom, entre bens patrimoniais e bens extrapatrimoniais, nós podemos encontrar agora sim, por superioridade, bens que, de algum modo, se poderia pensar em bens extrapatrimoniais por superioridade, mas que melhor se dizem bens metapatrimoniais. Essa palavra meta, a palavra grega, de origem grega, significa além de, o que está além de alguma coisa. Daí a expressão metafísica. Quando Andrônico de Rhodes fez a relação, ou juntou os livros de Aristóteles, ou livros que foram escritos por alunos que ouviram as aulas de Aristóteles e copiaram as suas aulas, seja de uma forma ou de outra, ao juntá-los, encontrou algo que ficou depois do livro da física de Aristóteles. E como ficou depois do livro da física de Aristóteles, chamou esta obra de metafísica, ou seja, além da física. Daí surgiu a expressão metafísica, um dos títulos de livro de Aristóteles, e que passou a ser um substantivo comum de uso especialmente no campo da filosofia, terminologia filosófica. Metafísica, além da física. Metapatrimonialidade, além do patrimônio.
Ou seja, não é propriamente que seja fora do patrimônio, está além, por superioridade ao patrimônio. É algo de dignidade muitíssimo superior à ideia de patrimônio. E, de fato, não se pode propriamente falar em um dano de natureza moral. O que deve dizer-se aqui é uma lesão moral. Há um equívoco em falar-se em dano. Não há, o dano supõe algo, uma moléstia de natureza física. A aflição de um bem de natureza moral corresponde a uma lesão. Então se fala predominantemente, ou preferivelmente, melhor dizendo, predominantemente é que não. Todo mundo fala em dano moral, bem reverso. Deve falar-se preferentemente em lesão moral. Sugestão, aliás, que se encontra magnificamente exposta pelo meu saudoso amigo, o desembargador Walter Moraes, que foi, a meu ver, a maior autoridade dos direitos da personalidade aqui em São Paulo e uma das maiores do Brasil. Eu, portanto, falaria em lesões morais, e como se trata de lesões e, portanto, algo que está além do patrimônio, além da preocupação econômica, deve pensar-se aqui não agora em indenização ou ressarcimento de lesões morais, como costuma falar, mas em simples compensação. Compensam-se lesões morais. Vamos pensar um exemplo muito simples e, de algum modo, doloroso para quem tem experiência de vida e, sobretudo, para aqueles que já passaram por coisas como essas, e muitos de nós já passamos. A pergunta é essa: quanto vale a vida de um nosso parente? Podemos dizer que se tivermos algum parente morto em um acidente de trânsito ou em um homicídio, podemos indenizar-nos de alguma coisa pela dor que sofremos? Isso não é indenização. Não é indenização porque não há um equivalente pecuniário, um equivalente monetário que possa corresponder a uma vida. O que há é uma forma de compensação desse sofrimento. Compensa-se de algum modo. Ou seja, como não há equivalência, como não há equipolência possível, dá-se um tratamento qualquer para compensar um tanto a dor correspondente à lesão moral. E da mesma forma, isto pode passar-se, e está sujeitado a isto o tema da violação de outros bens da personalidade moral, questões como a da privacidade, da intimidade, da liberdade, etc. Ou seja, se nós privamos alguém, suponho em cárcere privado, de sua liberdade de locomoção, essa pessoa que teve essa privação pode mover contra nós uma ação de responsabilidade civil em que ele pede uma compensação pela lesão moral suportada. Esse tema, sobretudo, penso que é de relevo atual no Brasil, se nós imaginarmos o cuidado que teve a eminente Corregedora Nacional de Justiça na gestão anterior, a ministra Fátima Nancy Andrighi, ao estabelecer limites para a remessa de informações que correspondem a dados sob custódia dos registradores civis. E esses limites são exatamente postos no respeito, no resguardo da privacidade e da intimidade. Não é só que uma violação desses limites possa entranhar, como de fato pode, uma responsabilidade de caráter disciplinar, cuja oportunidade e conveniência são dados conferidos ao poder disciplinar, que escolherá se deve ou não fazer a persecução correspondente, mas é que a violação da privacidade e da intimidade, com a divulgação e, sobretudo, a remessa de dados que estão custodiados pelos registradores, leva ou pode levar a uma vulneração, a um maltrato de bem da personalidade, ensejando uma possível pretensão de responsabilidade civil compensatória de lesão moral. Então, é preciso muita cautela para evitar esse gênero de ofensa aos bens da personalidade. Divulgação, transmissão de dados que estão sob custódia. Além desta metapatrimonialidade, que, portanto, não afasta a possibilidade
de ações compensatórias no plano civil, os direitos da personalidade são intransmissíveis. Isso quer dizer que não há sucessão mortis causa em relação aos bens da personalidade. Observemos, entretanto, que alguns direitos podem levar a uma dimensão econômica, pensemos nos direitos autorais, que estes sim, por terem uma dimensão econômica, nesta parte econômica podem ser transmissíveis. Os bens da personalidade são também, em geral, indisponíveis, mas é uma indisponibilidade relativa. Eu posso dispor de alguns bens da minha personalidade. O exemplo muito frequente é o da duplicidade de órgãos do corpo humano, em que eu posso dispor de um deles. Por exemplo, 2 rins, eu posso ceder um rim. O exemplo da doação de sangue, dentro de certo limite, mas sempre relativamente e sempre supondo consenso. Consenso daquele que é titular do bem da personalidade e sempre relativamente, de modo que com isso eu não provoque exatamente um detrimento essencial à minha própria existência. No dia a dia nós temos casos evidentes de disponibilidade relativa. Corte de cabelo, corte de unha, mudança da imagem, as mulheres que sempre tingem com frequência o cabelo, etc. Os bens da personalidade também são irrenunciáveis, ou seja, eu não posso renunciar aos bens da personalidade. Aqui outra vez entra o tema da relatividade. Eu posso renunciar a algum bem da personalidade, dispor, por exemplo, de um rim, renunciar a qualquer pretensão a seu respeito, mas sempre de maneira limitada. São também inexpropriáveis, ou seja, o Estado não pode desapropriar bens da personalidade. Exatamente porque são bens essenciais e são bens que, para sua disponibilidade ou renunciabilidade relativas, supõem sempre um consentimento. Portanto, o Estado não pode expropriá-los como poder de sujeição. Os bens da personalidade não estão submetidos à sujeição ao Estado. Sequer a liberdade. São bens também imprescritíveis. Ou seja, a qualquer tempo eu posso exercitar uma pretensão relativa a bem da personalidade. Não há prescrição de caráter instintivo e nem aquisitivo, ou seja, eventual aquisição por prescrição supostamente em favor daquele que priva alguém do direito à personalidade. Suponha um caso, apenas para ter um exemplo, de cárcere privado, em que eu prive da liberdade pessoal uma pessoa durante muitos anos. Não por isso eu adquiro direitos sobre o bem da personalidade, ou seja, o bem da liberdade da pessoa privada dessa liberdade. E o tempo da extinção do direito da personalidade é o tempo da morte. Ou seja, a morte faz extinguir os direitos da personalidade, ressalvados direitos que ainda existem a respeito do cadáver, mas que não são propriamente agora direitos da personalidade, mas são direitos que outras pessoas adquirem em relação ao resto físico mortal de uma pessoa. Portanto, os direitos da personalidade extinguem-se com a morte. Notem que, aqui, já terminando a aula de hoje, já nos preparando para a próxima semana, começamos a tratar especificamente dos vários bens da personalidade, ou seja, vamos tratar da vida, vamos tratar da morte, vamos tratar sobretudo dos temas da privacidade e intimidade. Esses temas são centrais para que nós compreendamos o direito, a atividade do regime civil. Vamos tratar do tema do nome também, como bem da personalidade. Mas agora eu queria observar que todas essas atividades, ou todas essas instituições, todos esses bens da personalidade, de um modo ou de outro, são referíveis ao registro civil. Porque quando se pensa,
o nascimento é atraído ao registro civil, o que se atrai ao registro civil, na verdade, é a indicação da existência da vida. É a vida que está sendo, de algum modo, retratada juridicamente no registro civil, ou garantida, ou dando-se a ela a possibilidade, um suposto de garantia pelo registro civil. Quando adiante vamos cuidar de registrar o óbito, a morte de alguém, é também, outra vez, o tema da personalidade e dos bens da personalidade que se põe à vista, mediante a atividade do registro civil. Nome, a custódia dos dados, privacidade e intimidade. Nós temos perdido um pouco a ideia de que temos de reservar um tanto a publicidade do registro civil, e que a razão de ser mesmo de a lei propor ou indicar alguma reserva, em muitos casos, por exemplo, lembremos aqui do caso da adoção, é exatamente a proteção da privacidade e da intimidade. Nós estamos vivendo numa sociedade, como dizia Paulo Otero, já uma sociedade totalitária. Não é mais o Big Brother estatal, mas o Big Brother social. É a bisbilhotice da vizinhança. De maneira que o registro civil tem, nesse momento, o papel clave, o papel central de manter a custódia desses dados e, a um tempo, dar o suporte para a garantia dos bens da personalidade, reservando a publicidade e, sobretudo, garantindo a custódia desses dados, dos dados correspondentes à privacidade e intimidade de maneira peculiar. Eu me lembrava aqui, só para encerrar a nossa aula de hoje, que na semana passada contei-lhe de uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ao mandar averbar a paternidade socioafetiva, ou seja, o caráter socioafetivo de uma dada paternidade, com isto recuperou, ou pelo menos frisou, não? Acho que exagero ao falar aqui recuperar, mas enfim, frisou, salientou, mais uma vez, o relevo de o registro ser um espelho da realidade, speculum rerum, registro como espelho da natureza, espelho das coisas que são efetivamente. Mas o fez de tal modo que, também mandando anotar este fato do perfilhamento no termo de nascimento do pai afetivo, como também forma de responder à especulação da realidade, ou seja, ser um espelho da realidade, e propiciar, por sinal, melhores dados para futuras questões sucessórias, ao fazê-lo, teve o cuidado do tribunal de dizer que as certidões só poderiam divulgar esses dados na medida em que fosse um ato de consentimento do próprio interessado, solicitante dessa certificação, ou por requisição judicial. Exatamente para resguardar a privacidade, resguardar a intimidade, resguardar os bens da personalidade. Isso é a contramão da burocracia, não é? Compreendem que é novamente dar relevo ou uma tomada de consciência institucional da imensa importância do registrador civil. Eu volto a dizer, essa é uma coisa que chateia. Ou seja, ver que exatamente aquele que detém uma função tão relevante para a comunidade vive às mínguas com a escassez econômica que a sociedade termina por outorgar-lhe em virtude de uma política de gratuidade que não me parece nada bem, com todo o respeito. Muito bem, aqui nós encerramos a nossa manifestação pequena de hoje, esperando que nos vejamos daqui a 15 dias, para a continuidade destes nossos estudos. Renovo minhas saudações a todos aqueles que generosamente se agremiaram nesse nosso encontro informático. Minhas saudações à equipe técnica da Arpen, que tem de desdobrar-se para salvar a má qualidade das minhas pobres gravações aqui. E, igualmente, os meus cumprimentos aqui renovados à alta direção desta valiosa entidade paulista de
defesa dos interesses dos registradores civis das pessoas naturais. Muito obrigado e até um próximo encontro.